Fala, pecador e pecadora. Meu nome é Darcio Gonçalves, sou pecador também. Pastor, meus amigos me zombam e me ridicularizam por ser crente. O que eu faço? Me ajude, pois sou jovem. Olha, eu passei um pouco disso, até falei isso hoje com o Samuel, quando eu era jovem. Eram uns poucos crentes da sala e também não era lá dos melhores crentes do mundo. Você tem que saber se posicionar e cortar quem faz gracinha. Andar com o crente, levar eles a respeitar a sua fé, mas também você tem que aprender a lidar com isso, porque não vai acabar de uma hora pra outra, entendeu? As pessoas vão falar, inclusive você tem que, assim, né, sabiamente bolar umas respostas. Eu respondi uns amigos meus que às vezes pegaram no meu pé demais, entende? Por exemplo, zoavam por não namorar ou por ser virgem ainda, alguma coisa. O que eu acho é isso, você tem que manter a sua postura, não dar liberdade pra eles falarem isso, cara, lidar. As pessoas enchem o saco uma da outra. Também, às vezes, criar algumas respostas secas que você não gosta desse tipo de brincadeira. Tem que saber lidar com isso, cara. As pessoas vão te zoar, vão pegar no pé, entendeu? Você vai fazer 19, 20 e poucos anos e alguns ainda vão fazer as brincadeiras idiotas. Pronto, acabou. Começa fazendo isso da sua família, não dando liberdade e não dá liberdade em lugar nenhum. Beleza? É virar homem, crescer e enfrentar isso aí. Faz parte da vida, tá bom? Eu juro. A Bíblia diz que nós, às vezes, seríamos ridicularizados pelo nome do Senhor e deveríamos nos sentir honrados por isso. E não se sentir mal. Você está fazendo certo, foca nisso, mantenha mais amigos cristãos e tira de amizade aquele que zoa da sua fé. Zoou, pode ser parente, pode ser quem for. Entendeu? Meu pastor disse que o diabo em pessoa apareceu para ele. Conheci alguém assim também. Materializou e ofereceu algo para ele se tornar satanista e milionário e ele não aceitou. Ele contou isso no culto. Eu acho que isso é a mentira das bravas. Sim, eu estou errado em pecado e pensar assim. Olha, se você tiver em pecado, eu tô também. Essa história, cara, eu já ouvi de tanta gente. O diabo apareceu pra mim. O diabo em pecado. Como o cara sabia que era o diabo? Já tinha visto o diabo outra vez? E o diabo ia aparecer assim, ó, vamos virar satanista aí. É assim que ele recruta as pessoas? Era o quê? Uma entrevista de emprego? Então, eu acho meio forçado. E as pessoas às vezes contam isso nos cultos pra manipular, pra aparecer. Então, eu já vi, gente. Tinha um aí que ficava dizendo que morreu, tinha deixado de óbito, que não tinha olho, que tinha sido do rap, e depois descobriram que, acho que, sei lá, cantava nem rap, cantava jazz, e ninguém liga. Então, um monte de gente exagera lá no público lá pra parecer que ele é o bonzão. Então, provavelmente pode ser isso, tá bom? Dá uma investigada boa aí, que eu também tive um pastor na adolescência que ele era mentiroso, mas não nesse nível, né? Ele falava que ele jogava muito vôlei, que o Bernardinho, outro era reserva dele e tal. Bicho, era não. Toma cuidado, mas não é pecado pensar isso, porque dá pra pensar mesmo, tá bom? Mas não fica zoando seu pastor pros outros, não. Às vezes é uma dificuldade dele e é paciente, tá bom? Vamos pra outra pergunta aqui. Meu pastor só fala em ET, apocalipse, invasão alienígena, conspiração e fim do mundo. O que eu faço? Ô, velho, sai desse zoológico, não. Ô, mano, sai desse hospício aí, meu. Às vezes você podia levar ele no médico. É uma decisão boa também, dar um remedinho pra ele, né? As pessoas às vezes ficam tão bitoladas nessas coisas que isso toma o coração delas. É no púlpito, é na conversa, é todo lugar. O mundo vai acabar, é a conspiração, não sei das quantas, é alienígena. Um aí falou que os alienígenas vão vir pelo mar, os chineses vão invadir pelo norte. Os caras sabem de tudo, todas as conspirações. Até as alienígenas eles já conhecem. Pode isso aí, mano. Isso aí não dá em nada. Todo mundo que ficou falando isso aí ficou, ó, biruleiro, doidão, malucão. E ó, cara, essas mentiras também. Você fica falando essas coisas aí que você sabe de tudo, viu? É mentira. Porque é exagero, mano. Não leva a lugar nenhum, só leva a desespero. Então, não fica zombando seu pastor, mas não leva isso muito a sério, não. Mais uma pergunta aqui. Pastor, sou homem, fui traído pela minha esposa. O que faço? Me ajuda. Eu devo perdoar ou não? Esse é um assunto hoje no meio cristão que é um tabu. Então, primeiro assim, ó, se você tivesse noivo, e se você tiver noivo e tá vendo isso, foi traído, ou noiva, serve pros dois, mete o pé, vai embora. Vaza. Agora, casado, eu sei que eu vou receber muitas críticas, mas eu acredito que o crente casado, o caminho é do perdão. O Senhor Jesus nos ensinou isso, que nós perdoamos assim como fomos perdoados. Você é obrigado? Eu tô falando que... Não, você não é obrigado. Você deve perdoar. Aí você fala, mas eu tenho que perdoar e continuar junto? Alguns falam, perdoa, mas não continua junto. O melhor caminho é esse. Agora, óbvio, tem que haver arrependimento genuíno do outro lado. Ela está arrependida, confessou o pecado, procure alguém para ajudar, procure alguém muito sério, um pastor, um outro cristão que possa ajudar vocês. O assunto é bem difícil, não fique abrindo para os outros, não fique contando, mas por mais que as pessoas digam que não, eu conheço muitos casos, e são muitos mesmo, isso aconteceu e o casal vive bem porque se perdoaram. E agora, óbvio, né? Agora não, é uma traição assim, a pessoa tinha um outro caso por 2, 3 anos, então é um assunto bem mais grave, mas dando o seu aqui que me aparenta ser um
caso aqui que aconteceu, mas não tanto tempo. Acho que você devia perdoar e se houver arrependimento e disposição de recomeçar, recomeçar. Vou estar orando por você, não é fácil e eu acho que essa é o tipo de pergunta difícil, porque eu falo como eu gostaria de agir se acontecesse comigo e não como eu sei que eu agiria, porque nós somos homens e podemos falhar. Mas a dica também, que eu vejo muitos casais errados, não fica contando pros outros, fecha a boca. É uma outra pessoa que vai ajudar você e não conta pra mais ninguém. Você só espalha como fofoca, tá bom? Pastor, meu pastor disse que o Trump é o anticristo. Já sabia, né? Depois eu vi outro na internet dizendo que é Elon Musk, que é Elon Musk, que é Elon Musk. Ei, lá. Também vi alguém falando que é um outro cara árabe. Não sei o que pensar. Tá maluco. Não pensa nisso, filho. Vai adiantar o quê? Você saber quem é o anticristo? Tá nem aí pra ser o anticristo. E outra, por que tem que ser sempre um magnata, um político americano? Olha, desde moleque eu já ouvi falar que era o Gorbachev, o João Paulo, Bill Clinton, que assinou um acordo de paz, George Bush Jr., Barack Obama, Macron e mais uma cacetada de gente que eu não vou lembrar aqui. Para de mentir, hein? Então não entra nessa. Nós não sabemos. Um dia vai ficar claro quem é, mas nós não sabemos. Não adianta nada você saber. Entendeu? Não é nada da sua vida, tá bom? Provavelmente estão falando que são esses. Os caras vão errar, como já erraram lá atrás. E as pessoas ficam preocupadas com isso, vendo um sinal. Olha, mas ele fez assim com a mão. E o anticristo vai fazer assim com a mão. Ele levantou o pé daquele jeito. Ele fez um sinal, né? Oh, veio um cara aqui em casa. Olha, o Kevin fazia assim, ó. E aí tava tentando mostrar um sinal. Ó. Loucura, os caras entram por isso aí, perde a cabeça, esquece isso aí, quando um dia ficar claro o que vai ser, e aí nós vamos saber. Entendeu?